da aurora, pois Deus mesmo iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, ou fiel ou verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Deus poderoso, aleluia. Agora vamos passar a palavra para o pastor, para o Geraldo, para o Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, irmão Celso. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Está meio querendo chover, né? Está ventando forte aí, é por isso que a gente está deixando a porta fechada aí, para não fazer o barulho do vento, tá? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos fazer um pequeno estudo na Palavra de Deus. O que eu chamo de estudo? É uma leitura que a gente vai lendo, uma leitura expositiva, né? Onde a gente vai lendo e transmitindo, fazendo como na escola dominical, né? Fazendo um comentário daquilo que está escrito. Porque me preocupa uma coisa, irmãos, a função de pregar a Palavra de Deus é a missão mais sublime que existe na face da terra. Não é a melhor, não é a mais fácil de fazer, mas é a mais importante. Ela é importante por quê? Porque ela passa a ser um trabalho para Deus, um trabalho para o Senhor, para o Criador, que deseja se comunicar com o mundo antes de tomar qualquer decisão. Então os profetas sempre sofreram muito ao levar a palavra de Deus, porque eles eram porta-voz de Deus. Então isso é maravilhoso, mas que é uma atividade perigosa e difícil. Haja vista a situação dos profetas, né, que você pode ler na Bíblia, e até hoje, né, hoje muita gente tem medo de abrir a Bíblia, de falar, por causa da rejeição. Mas nós vamos continuar falando, porque o Criador é o forte, é aquele que levará todas as coisas segundo o desígnio do seu coração. Ele jurou por si mesmo que fará toda a sua vontade. Então, eu e você estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo e debaixo da proteção de Deus. E tem uma coisa muito interessante: às vezes a gente pensa que determinadas coisas não acontecem por falta de entendimento, por falta de oportunidade, por falta de que as pessoas não entendam certas coisas. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai vendo e vamos nos conformando com a visão que Deus tem do mundo e da vida. Esse negócio de você andar pelo mundo, por que Deus faz isso, por que Deus permite aquilo, isso é falta de sintonia com Deus, porque você não sabe as coisas que Deus sabe.
é porque você não vê as coisas que ele vê, né? Por isso que a gente fala isso. Mas quando você vê um animal devorando o outro, uma pessoa matando outra, e desgraça e coisa, você pode ter certeza, Deus sabe disso muito melhor do que eu e do que você. Você sente dó, Deus também sente. Uma coisa que muita gente não entende e não sabe, é que Deus também sofre. Por incrível que pareça, a Bíblia diz que Deus sofre, né? Porque, e onde a parte mais clara que nós vemos isso, é no livro de Coríntios, no capítulo 13, quando se fala do amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, é paciente, o amor não se exaspera, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quem é o amor? A Bíblia diz que Deus não tem amor, ele é a expressão do amor. Então ele suporta com muita paciência. Ou você pensa que Deus não sente desgosto? A Bíblia diz que Deus sentiu desgosto quando ele olhou para a humanidade, que viu todo mundo se matando, o mundo cheio de violência. Ele se arrependeu de ter feito o homem, e isso ele chegou a pesar na consciência dele. Mas se isso aconteceu, por que Deus então continuou com o seu propósito? Porque ele é Deus. Ele não pode dizer eu não posso fazer. Ele é Deus, ele faz o que quer, a Bíblia diz isso. Ele faz tudo, toda a vontade dele, foi da vontade dele. Ele diz assim, eu vou fazer, nem que eu me arrependa, mas eu sei como resolver. Essa é a questão. E é fácil a gente compreender isso, porque nós fomos feitos à imagem de Deus. E muitas vezes a gente paga, certas coisas a gente paga para ver. Não é verdade? A gente sabe que aquilo não dá certo, mas não, eu vou fazer só para ver. Eu sabia que não ia dar certo, mas pelo menos eu fiz, né? Então, por sermos a imagem de Deus, nós podemos compreender isso. E então, quando nós temos uma maneira, irmãos, de olhar o mundo segundo o nosso olhar, nossa visão, né? Eu morava na cidade de Dom Pedrito, que na época era uma cidade muito pobre, muito difícil, meu Deus do céu. Eu botei uma loja lá, passei um ano e pouco lá, misericórdia, era terrível. E aí um dia chegou uma mulher lá e comprava, e comprando tudo, e disse assim, meu Deus, esse povo aí, ó, um horror de dinheiro por aí, porque a gente tem, porque um horror de dinheiro e ninguém faz nada, mas era porque ela tinha dinheiro, né? Ela falando que tinha muito dinheiro na rua e que as pessoas não faziam nada. Sim, mas ela estava olhando pelo olhar dela, certamente ela tinha muito dinheiro, não é? E às vezes a gente tem a mania de olhar pelos nossos olhos. Se você estiver sofrendo, você vai dizer assim, nossa, todo mundo está sofrendo. Se você estiver endividado, olha, o mundo todo está endividado. Pode ser que seja só você, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, todo ser humano sofre, e sofre muito. E os problemas do ser humano, Deus conhece, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Não tem um ser humano que não passe dificuldades nessa vida, e Deus conhece tudo isso, Deus sabe disso, né? Deus sabe o que é andar nessa terra, sentir sede, sentir calor, sentir agonia, e jogar o cobertor para lá. Ele sabe de todas essas coisas. E o mais interessante é que no meio de todo esse sofrimento, a gente diz assim, mas se Deus sabe de tudo isso, por que a vida é assim? Opa, peraí, vamos dizer assim, por que você é assim? Por que você é assim? Porque Deus, da parte dele, a gente, quando lê a Bíblia, a gente percebe que Deus é muito honesto, Ele é perfeito. Olha, eu dizia hoje para Deus, eu digo, Senhor, eu quero confiar em Ti, eu confio em Ti de todo o meu coração, e se eu não confiar, eu quero confiar, transformando cada dificuldade que surgir no meu caminho, numa oportunidade para ver Tu fazer coisas novas na minha vida. Irmãos, há alguns anos atrás, você pode não saber, mas Deus se reclama de nós, Deus se reclama de nós. Eu li na Bíblia há muito tempo, lá no Velho Testamento, no livro de Salmos, diz assim, Deus diz assim, Israel, se tu me ouvisse. Quem dera, é Deus dizendo assim, quem dera que tu me ouvisse,
Tu não está vendo que tu está todo destruído, tá aí? Por que tu não me ouve? Então eu te sustentaria com o trigo mais fino. Por que Deus não sustenta? Ele está dizendo, eu te sustentaria com o mel saído da rocha, com o trigo mais fino. Fino, por quê? Nós vamos saber o porquê. Deus diz assim, olha, Israel, a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, se tu me ouvisse. Um dia um sujeito zombou de mim, né? Porque eu disse assim, olha, você vê quando Jesus entrou em Jerusalém, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Quer dizer, eu te ofereci proteção, eu te ofereci amor. Quantas vezes eu me aproximei de ti para te oferecer o que tu mais precisa: proteção, amor, acolhimento, sabe? Tudo isso eu quis te dar, e tu não quisesse. Não é Deus que não quer nos dar as coisas, irmãos. Somos nós que não. Nós é que impedimos Deus. Deus quer nos dar essas coisas. Quando Deus diz para o Egito, eu mencionei essa palavra ontem, no culto de ontem, quando Deus diz assim, ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro, e não buscam a Deus. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. E porque o Egito é homem, não é Deus. Deus quer tanto nos ajudar nas coisas da vida, nessa vida, muito mais do que você pensa, do que você quer e do que você imagina. A gente tem que ser, irmãos, falar que Deus tem razão, parece chover no molhado. Não, mas Ele dá prova disso. Quando Ele diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quer dizer, maldito o homem que confia na ajuda do homem e aparta o seu coração do Senhor. Tem um rei, uma história de um rei que caiu do primeiro andar lá, quebrou as pernas, e a Bíblia diz, e ele buscou os médicos e não a Deus. E o profeta foi lá e disse assim, agora você vai ficar em cima dessa cama e daí você não vai levantar mais. Por quê? Porque Deus espera que você busque a Ele. Aleluia. Porque Deus espera que você se humilhe, que você reconheça suas dificuldades e vá a Ele. Mas não é isso que acontece, irmãos. É que nós deliberadamente nos fazemos de tontos, nós deliberadamente nos fazemos de bobos, nós pensamos que Deus não olha para o nosso coração. No nosso coração, às vezes, estamos como que chocando ovos de serpente, pensando mal de Deus, agindo como se Deus não estivesse vendo aquilo, e Deus está olhando constantemente para os nossos corações, para os nossos rins, está provando, está os nossos pensamentos para dar a cada um de nós aquilo que a gente merece. É interessante isso. Eu acho maravilhosa essa forma como Deus demonstra que Ele quer ajudar. Sabe? Ele diz assim, busca a Deus, não ao homem, é para você me buscar, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, porque tu vai me glorificar. Invoca-me, clama a mim, e responder-te-ei. Mas aí um dia, outro sujeito, irmão, a gente passa cada coisa que Deus tem que dar paciência para ele. Um dia eu cheguei num sujeito assim, pois é, vocês têm que orar. Tu está pensando, está dizendo que eu não oro? Mas assim, eu não estou dizendo não, tu está dizendo que a gente não ora. O sujeito com a vida de cabeça para baixo, me deu vontade de dizer assim, eu disse assim, meu Deus, por que eu fui abrir minha boca, né, para dizer isso aí? Eu podia ter ficado calado. A vontade que eu diga assim, então tu para imediatamente de orar, porque a tua oração está te levando para o buraco, então para de orar, porque as pessoas pensam que orar é pedir, eles pensam que orar é andar no mundo, fazendo a vontade do mundo, querendo o sucesso do mundo, querendo as coisas do mundo, e chega para Deus e pede as coisas. A Bíblia diz assim, adúlteros e adúlteras,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Vocês pedem porque vocês querem receber a bênção para ir gastar lá no mundo, para ir viver como o ímpio, como os ímpios vivem. É isso que vocês querem. Ah, será que as pessoas não sabem disso? Já sabem, claro que sabem. Então, quando você vê uma pessoa arrasada num buraco, cavando, e até morrer, deixa, porque você sabe, essa pessoa tem consciência do que está fazendo. Porque, irmãos, Deus diz assim, olha, diz que o povo chegava, por que clamamos nós e tu não ouves? Por que a gente jejua e tu não liga? Deus diz assim, olha, eu não sou cego, eu não sou surdo, e eu também não sou aleijado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e eu não posso ultrapassar essa barreira. Irmãos, abençoar o ser humano no pecado, na vaidade e no mundanismo, seria melhor que Deus tivesse deixado Adão e Eva ficar comendo aquela fruta da coisa. Mas Deus disse assim, ó, essa bênção você não vai ter, fora daqui. Deus expulsou eles, não, você não vai ter isso aqui, você não vai ter. Você me desobedeceu, agora fora. E os anjos ficaram lá, levaram ele até o portal lá e botou os anjos lá. Não deixa eles entrar aqui. Porque se Adão tivesse comido daquela fruta da vida eterna em pecado, não teria salvação nem para eu, nem para você, nem para ninguém. Ele estava perdido para sempre, morria. A vida eterna, o que acontece? Deus vai tirar o pecado, curar nosso coração e nos dar a vida eterna, uma vida perfeita. É como fazer um produto. Se você disser assim, não, esse produto aqui, um vidro, né? Ele está molengo ali, então você, quando ele forma, deixa ele secar, ele fica na forma que ele tem que ficar para sempre. Deixa ele secar todo torto para ver, só não serve para nada, né? Se for fazendo um vidro, ou um barro, ou qualquer coisa. Quer dizer, Deus primeiro tem que resolver um problema na nossa vida chamado pecado, para poder as bênçãos de Deus chegar até nós. Então, eu não vou ler como eu queria ler, mas vou ler umas partes e nós vamos entendendo isso aqui. A Bíblia diz assim, ó, Oséias capítulo 7, eu nem falei para vocês, eu queria ler. Oséias no capítulo 7. E versículo 1. Oséias capítulo 7 diz assim, versículo 1: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, e diante da minha face estão. Eu procurei na minha casa uma Bíblia que fosse na linguagem de hoje, e eu teria lido aqui com os irmãos, mas eu tinha pouco tempo para chegar aqui, para fazer essa pregação, e não pude. Mas eu vou dizer o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo assim, ó, quando eu resolvi sarar Israel, eu vi que a situação dele era muito pior do que o que eu imaginava. Quer dizer, Deus fala conosco como se ele não tivesse o entendimento que nós temos, né? Como se ele não tivesse o conhecimento de todas as coisas. É como se ele dissesse assim, olha, eu vou dar um jeito aqui na vida, eu estou vendo que Israel está andando todo errado, ele está sofrendo, eu vou sarar ele, eu vou chegar lá, eu vou trazer uma cura para ele. Só que quando ele chega lá, aí ele vê que a situação é muito mais grave do que aquilo que ele imagina. É muito pior. Aí ele diz assim, aí ele dá uma lista, meus irmãos, das coisas que ele vê eles fazendo. Tipo assim, eu pensava que era pouca coisa. Se fosse uma coisa, eu ia dizer, para com isso, de fazer isso, mas era tanta coisa que eu desanimei, desisti disso. Às vezes uma pessoa, quando tem uma doença,
câncer, sei lá o que, e aí vai no médico, né? E a situação, às vezes, quando abre lá e diz assim, ixi, não dá, tem que fechar e deixar assim, porque se a gente mexer vai só acelerar a morte, porque aquilo dali já está condenado. Era a situação dele aqui. Eu vi que não tem jeito, é o que Deus está dizendo ali. Aí ele dá uma lista de coisas ali que eu não vou ler para os irmãos, mas ele diz assim, olha, versículo 8, né? Agora vamos ver no versículo 8. Eu estou dizendo que essa primeira parte, os irmãos que vê que vem da parte de Deus o maior interesse em nos salvar, em nos curar. Quer dizer, antes de você desejar isso, Deus deseja isso por você, Deus quer, né? Deus sai em busca de você, Deus se apresenta para nós. Mas ele diz assim, não, mas agora eu estou vendo que vocês são assim, e vocês praticam tudo isso e pensam que eu não estou vendo, né? Vocês acham que eu não vejo isso, mas então essa é a situação, uma situação que não tinha retorno, não tinha jeito. Aí ele diz assim, ó, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim é uma das 12 tribos de Israel, e ele está falando de Efraim como se falasse para Israel. Como era a maior tribo, então ele está falando do próprio povo de Israel. Ele diz assim, Efraim é um bolo que não foi virado. Irmãos, o que é um bolo não virado? Eu estive olhando alguns comentários, nos diz assim, que um bolo não virado, quer dizer, bolo, ele fala assim, um pão, né? Um pão de massa. Você joga em cima das brasas, né? Se você não virar, o que vai acontecer? Vai torrar um lado e o outro lado vai ficar cru, não é? Mas você pode dizer assim, bom, a gente pode pensar nisso também como um bolo não virado, um bolo que está assado de um lado e do outro não está. Isso é a mesma situação, essa é a mesma situação de ser morno. Quer dizer, você nem é assado e você não está cru. Você está misturado, porque ele diz assim, Efraim se mistura com os povos, ou com os povos se mistura. Irmãos, um dos princípios fundamentais de um servo de Deus é viver separado do mundo. Porque isso é uma separação. Santificado é ser crente, separado para as coisas de Deus. Mas se você está misturado, a mistura quer dizer, você está misturado, você é crente de um lado, metade crente e metade não. É um morno, é uma pessoa que vive no mundo, fala de Jesus, fala das coisas de Deus, vai ali, mas é tão ímpio como qualquer outro, só tem aquela aparência. Então isso daqui eles sabiam fazer muito bem, não é coisa de crente do nosso tempo. Isso tem desde quando o mundo é mundo. Uma pessoa que não é bem convertida, ela é convertida a Deus, né? Ela vem para a igreja, ela faz muita coisa, tudo mais, mas quando ela sai daqui, ela vive como qualquer ímpio. Vai para qualquer lugar, vai para as rodas de cerveja, vai para os bailão, vai não sei o que lá, anda com os homens, anda com as pessoas, faz o que quer. Qual é a diferença? Então Efraim com os povos se mistura. Aí ele diz assim, ó, estrangeiros lhe tomaram a força, e ele não sabe. Também os cabelos brancos se espalham sobre ele, e ele não fala. Olha, em outras palavras, ele não vê que o tempo dele está se esgotando. Essa alma, quando ele fala do cabelo branco, ele está assim, você está envelhecendo, você está ficando fraco, daqui a pouco você vai morrer, mas você ainda não entendeu que você está indo embora, você está esgotando o seu tempo. Misturado com o mundo, misturado, vivendo com o ímpio. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, buscando sucesso na música, quer ser um cantor gospel, muitos querem pregar, porque acham que é aquela vaidade de pregador de verdade, meus irmãos, ninguém quer escutar. Você tem que ser um mentiroso, você tem que ser um enganador, você tem que ser uma pessoa que fale as coisas para agradar os outros, para que você seja levado de um canto para outro, para ganhar dinheiro daqui e ganhar dinheiro dali, porque pregador que fala a verdade, ninguém vai atrás. Isso não é uma coisa de vaidade, irmãos. Isso é um trabalho que a gente faz para Deus. É um trabalho que eu digo assim, Senhor, eu te digo do fundo do meu coração, eu não tenho prazer nenhum em pregar, mas sei que é
é uma missão sublime e gloriosa, porque eu só falo porque é para ti. Porque eu entendo que ninguém, irmãos, se o governo quer prender alguém, e hoje é muito fácil, você não precisa fazer muita coisa não para ser preso, tá? Ele não chega lá e prega, ele começa a dizer: olha, fulano vai ser preso, vocês vão, ó, tu te cuida. Porque é natural, irmãos, avisar antes de fazer. Todo mundo faz assim, né? Sempre existe na lei, no mundo inteiro, essa questão. Uma pessoa tem que ser primeiro avisada, advertida, né? Se você, por exemplo, chega na sala de aula e você vai usar um telefone celular e alguém diz assim: olha, desliga esse celular, ele vai dizer assim: aqui, onde é que está escrito aqui que não pode ter celular? Aí eles vão lá ver, aí eles criam uma lei para que não use o celular, porque quando você, onde é que está escrito aqui na lei. Mas ele não é punido imediatamente, ele é advertido de que aquilo que ele está fazendo é errado. Depois vem a punição. E Deus não é de brincadeira, né? Deus é muito grande, porque Ele não precisa olhar muito para mim nem me estudar para saber quem eu sou e para decidir o meu destino. Porque até um ser humano que nunca nasceu, sabe? Deus assim: se esse ser humano tivesse nascido, ele teria andado assim, 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 teria sido assim. Esse é Deus, que olha para a barriga de uma mulher e conhece o destino, e cada palavra que aquele ser vai falar. O que é Deus? Irmãos, o que você pensa que está acontecendo aqui? Quem criou todas essas coisas? Deus está apenas manifestando a justiça dele. Pelo poder, ele esmagaria nós como se esmaga pulga. Mas é a justiça. Ele precisa mostrar para o homem as obras dele e mostrar as obras dele, de Deus, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, esse é primeiro isso daí, né? Que a pessoa é um bolo não virado, quer dizer, é morno, não é crente coisíssima nenhuma, pensa que ora, mas não dá resultado, e não vai ter resultado mesmo. Porque enquanto não a gente primeiro resolve um problema, né? Que é aquela questão de arrumar o altar. Qual é o crente que não conhece a Crônicas 7:14? E se o meu povo que se chama... Será que você não sabe que você primeiro precisa consertar a sua vida se quiser ser abençoado por Deus? Você sabe, mas não quer, insiste. Você vai ver como eles não querem. Aqui, ó, versículo 11: Efraim é como uma pomba ingênua, uma pomba enganada, sem entendimento, invoca o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu eu farei descer. Castigá-lo-ei conforme eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas eles disseram mentiras contra mim. Quanta gente dizendo mentiras contra Deus. Eu não vi. Mas Deus sabe, Deus olha para o nosso coração e vê. No pensamento, você via, Deus não vale nada, né? E Deus nunca me deu nada. Deus está olhando, você não está dizendo, mas Ele está dizendo para Deus, porque quem escuta o teu pensamento é Deus. E um pensamento cheio de iniquidade, pensando mal de Deus, né? A Bíblia diz bem claramente: eles pensam mal contra mim. Diz assim, versículo 14: e não clamam a mim com o seu coração, mas eles dão uivos nas suas camas, né? Para o trigo e para o mosto, e para o trigo e para o mosto eles se ajuntam, mas contra mim eles se rebelam. Então, meus irmãos, eu os corrigi, eu fortaleci os seus braços, mas eles pensam mal contra mim. Isso é o que todo ser humano faz. Todos eles, soberbos, arrogantes, quando estão numa boa, barriga cheia, não quer saber de Deus. Isso é a natureza maligna do pecado. Esse é o poder do pecado. Esse é o poder de Satanás,
de você ter tudo que Deus te dá e você ainda andar pensando mal contra Ele. E quando você está bem, você não quer saber de Deus. Ninguém que esteja bem, com dinheiro, com saúde, não quer saber de Deus. É aqui como está aqui. Agora veja bem, só que tem o que você não entende é que existe nesse mundo aquelas pessoas que são que pertencem ao diabo, que elas são desse mundo, que elas recebem nesse mundo a sua recompensa. Eles recebem. Então tem gente vivendo bem nesse mundo? Tem. O pecado dá prazer? Dá. A Bíblia diz que aquilo é dado como um galardão dele, né? Moisés, pelo contrário, Moisés preferiu sofrer do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Por quê? Porque na posição dele de faraó do Egito, sei lá o que, ele tinha o que ele queria, mas ele rejeitou aquilo, porque sabia que aquilo um dia ia acabar, não é? Mas ele diz assim, então as pessoas, quando elas estão bem, elas não querem. Só que existe no meio do mundo, no mundo, os crentes e aqueles que se fingem que são crentes. Esses são os que sofrem mais, né? Eles são como uma pomba enganada. Irmãos, o que é uma pomba enganada? Ele diz assim, olha, ela vai para o Egito e depois vai para a Síria. O que acontecia aqui com Israel nessa época? Uma nação formada por Deus, quando estava em dificuldade, eles buscavam ajuda do Egito, né? Chegavam lá com dinheiro, pagavam, olha, vem nos proteger, vem nos dar aqui uma mão, ajuda para nós, e Deus olhando aquilo. Olha, irmãos, por que Deus estava olhando? Aí o Egito, olha, eu vou te ajudar, só que eu vou querer isso e aquilo, tá bom. Vamos aí, ele corria lá para a Síria. Só que a Síria era inimiga do Egito. E no meio daquela coisa, uma pomba enganada, meus irmãos, a pomba é conhecida como um animal muito, muito simples, fácil de enganar, fácil de pegar, fácil de se enrolar. E ela Israel só encontrava armadilhas, porque a nossa ingenuidade, é muita ingenuidade nossa, andar em rebeldia com Deus e buscar ajuda no mundo e achar que vocês são povo de Deus, não são? Porque se não são, eu vou jogar vocês fora daqui. Agora, se vocês são povo de Deus, você tem que vir me buscar. Aconteceu um fato comigo, que eu vou dizer para os irmãos, por que eu sou testemunha do que eu estou falando para vocês. Há muitos anos atrás aí, eu não vou falar de datas, que eu sou meio exagerado, às vezes falo uma data que não é, depois eu fico querendo voltar e não tem jeito. Há muitos anos atrás, a gente trabalhava muito com cheque, e eu passei, eu sou comerciante, aí isso eu vou dizer, sou comerciante há quase 40 anos, que eu tenho loja, sou comerciante, e já passei muitos trabalhos, muito problema, e numa dessas dificuldades aí, eu tentava, de tudo quanto é jeito, fazer como todo mundo faz, né? Vencer na vida. E um dia eu peguei, já não tinha mais conta, não tinha mais nada, minhas contas encerradas, enfim, aquela agonia toda, e eu peguei, e quando a gente não pode focar em duas coisas, porque se a gente focar nas duas, a gente não consegue nenhum ou outro. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus e entregamos a nossa vida na mão dele, ou vamos buscar viver uma vida boa no mundo e vamos deixar a igreja de lado. Nós vamos fazer assim, a gente se ajunta para comer churrasco, se ajunta para festa, vai para a igreja, não. É isso que vai acontecer. Então eu peguei, seguindo o conselho do amigo, a gente procurou uma mulher que a gente conhecia. E eu disse assim, mas eu preciso, não de dinheiro, eu preciso de um cheque emprestado. E eu fui na casa daquela mulher e pedi um cheque. Eu disse assim, olha, tu pode me emprestar um cheque? Ela disse assim, Ronaldo, eu vou te emprestar. Eu disse assim, não te preocupa que tu me dá um cheque para 30 dias aí, mas toda semana eu vou depositando um pouquinho para quando chegar no dia não falhar contigo. Ela disse, tá bom, eu vou te emprestar. Aí me emprestou um cheque de R$500. Aí eu fui para casa, fiz o que tinha que fazer com o cheque lá e tal. Fui dormir. Nessa noite eu tive um sonho.
Não sei se os irmãos já me viram falar disso aí. Eu tive um sonho. Aí eu sonhei que eu entrava meio escondido numa cabana de uma feiticeira, né? Aí eu chegava e sentava na frente dela, ela me olhou assim e disse assim: o que você quer aqui? Eu falei assim, ela disse assim: o que você... Eu não falei nem nada, né? Não, primeiro eu pensei assim comigo, eu digo: meu Deus, eu, um presbítero, um homem de Deus, o que eu estou fazendo aqui me consultando com uma feiticeira? Eu pensei assim comigo, né? Me consultando com uma feiticeira, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E ela olhou para mim e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que você precisa, você tem. Disse assim para mim: tudo que você precisa, você tem. Mas o negócio é o seguinte: a consulta é R$500. E aí eu botei a mão na cabeça, eu fiquei desesperado, digo: meu Deus, onde é que eu vou achar R$500? E eu digo: não, pelo amor de Deus. E começa a dizer assim: não, é R$500 pela consulta. Ela não queria conversa, queria que eu pagasse. Eu não tinha dinheiro. Imagina uma pessoa sem dinheiro. E você sabe que coisa mais triste é se ficar sem dinheiro? Quando a gente tem dinheiro, a gente cata por tudo quanto é canto, não acha um centavo. Não acha mesmo, eu não tenho dinheiro. Diz assim: mas eu prometo para a senhora, não faz escândalo, eu prometo para a senhora que eu te trago os teus R$500. Assim, tá bom, eu vou. Assim, eu te trago aos pouquinhos, eu falei, mas eu vou te pagar. Assim, tá bom. Aí eu acordei e fiquei pensando: mas que sonho, né? R$500, uma feiticeira, o que eu estava fazendo? Meu Deus do céu. Aí a graça, Deus parece que veio assim, sobre mim, assim, desceu, eu digo: já sei, o cheque de R$500. Aí eu morava num segundo andar, assim, eu desci, eu embaixo. E de madrugada eu chorava, eu digo: Deus, se tu sabia que eu precisava de R$500, por que tu não me deu? Por que tu deixou eu ir atrás daquela pessoa? Porque essa pessoa que a gente foi pedir, ela era de espírito, entendeu? Era uma pessoa espírita, ela era dessas coisas. E aí eu entendi, quer dizer, você busca ajuda, você tem Deus, o que você está fazendo aqui? Era como se o inimigo tivesse dizendo assim: tu tem Deus, o que tu está fazendo aqui, o que tu está buscando aqui? E eu chorei, irmão. Eu digo: meu Deus, e por que eu não pedi a Deus? Aí eu aprendi, irmão. Isso são experiências que a gente vem vendo, que Deus quer, mas a gente, o nosso coração rebelde não quer Deus, só quer os 500. Só quer os 500 que é para ir embora e não voltar mais nunca. Que nem aquela mulher dizia assim: me dá dessa água que eu não volto nunca mais aqui. Opa, não é assim não. A mulher queria tomar da água, né? Disse assim: me dá dessa água para não ter que voltar. Como não ter que voltar? Se Ele é a fonte da água da vida, você tem que beber dele sempre. Irmãos, viver na dependência de Deus é isso. Viver na independência é viver. Quem ama Jesus ama a vida. Quem não ama, ama a morte. Não fique apavorado com nada. Cada um tem aquilo que merece. Cada um colhe aquilo que planta. Cada um vive a vida que escolheu. Não tem essa. Não venha com desculpa, porque Deus conhece todas as coisas e conhece muito mais além do que qualquer um de nós. Nós não queremos nada com Deus. Nós só queremos com a bênção. Nenhum ser humano, aquele homem que não tiver consciência de que o dono da vida, o Criador, é dono da nossa vida, e se nós não amarmos a Ele de verdade, nada feito. Nada feito. É aquilo, ó: estenderei a minha rede sobre eles e os castigarei. E a quem muito é dado, muito é exigido. E o povo de Israel é o povo da terra que mais sofre nesse mundo, o que mais sofre discriminação, o que mais sofreu destruição, porque a quem muito é dado, muito é pedido. Agora ele diz assim, ó: eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Quer dizer, você será escarnecido no lugar aonde você vai buscar ajuda.
A gente vai olhar e dizer assim, ó, isso aqui é um crente, ó. Tá vendo aquele crente derrotado? Você sabe, leia o livro de Lamentações, para você ver que os homens passavam e assobiavam. Tá aí, ó, a cidade de Deus aí, ó. É assim. O inimigo zomba, o inimigo escarnece de nós, escarnece da nossa vida, escarnece da nossa ingenuidade, como uma pomba enganada, escarnece de nós porque nós somos como um arco enganador, um arco que Deus está mirando. Ele tem um alvo para acertar nós, mas ele atira para cá e o alvo vai para lá. É isso que faz um arco enganador, um arco defeituoso. Quando Deus me criou, quando Deus criou você, quando Deus permitiu que você viesse nesse mundo, Ele planejou um destino glorioso para cada ser humano. Tanto é que lá no céu, nenhum de nós terá um nome repetido, cada um receberá um nome único, que ninguém sabe. Cada um, quer dizer, Deus fez você, assim como Ele fez Satanás, assim como Ele fez o anjo maior. Ele disse assim, ó, você é único aqui. Deus é poderoso para dar um destino único a cada um de nós, um destino glorioso, um nome que nunca se apagará. Deus diz assim, olha, eu vou pegar você aqui, Moisés, você não vai ser o rei do Egito, eu vou fazer você, eu vou fazer com que o teu nome na terra seja falado no mundo inteiro, pelas eras e por toda a eternidade, por esta atitude que você tomou. Abraão, eu te chamei, você me aceitou, eu faço uma aliança com você. Nenhum nome que seja falado na terra, o teu nome será famoso, Abraão. Tu serás pai de todos os seres humanos que um dia habitarem naquela cidade. Isso foi o plano de Deus para ele. Esse foi o plano de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Elias. E Ele tem um plano para mim e para você também. E nós pegamos tudo isso e trocamos por uma vida infeliz, miserável, passageira. Uma vida que passa, que você nem vê, os cabelos vão embranquecendo. Eu disse para os irmãos, estamos aqui há quase 4 anos, já passamos por 4 anos. Aí, pessoas que me conhecem, que viram minha luta, que vêem meu trabalho, minha luta, pelo Evangelho, pela graça de Deus, ficam de fora. Aí chega lá, passa na minha loja, só vão lá conversar comigo para reclamar. Não vê que esse é um caco, que o cabelo tá grisalho, que o tempo está passando, que daqui a pouco não consegue nem caminhar, mas ainda com preconceito em falar, em pertencer a uma igreja de verdade, com medo. A Bíblia diz que os medrosos ficarão de fora. Aleluia. Ficarão de fora os medrosos, os covardes, os cães, os feiticeiros. Isso Deus não quer. Deus não tem compromisso com essas pessoas. E eles não veem, e ficam lá, daqui a pouco estão de bengala, daqui a pouco estão se arrastando e dizendo, o que eu fiz da minha vida? Tu não fez nada. Por que eu estou indo para o inferno? Porque você não fez nada. Porque para ir para o inferno não precisa fazer nada. Basta seguir o caminho do mundo. A porta é larga, o caminho é espaçoso, não tem trabalho nenhum, né? Deixa a vida te levar. Você nem precisa levar, deixa a vida me levar. Vai. A multidão vai te arrastando, não precisa fazer nada para ir para o inferno. Agora, para ir para o céu, é preciso lutar. É preciso tomar decisões sábias, que vão te trazer felicidade, paz, gozo e alegria lá adiante. Não seja como um arco enganador, no qual Deus não pode confiar. Eu tenho um plano para a tua vida, rapaz. Eu pensava em fazer isso contigo. O que é isso que tu está fazendo? O que tu fizesse da tua vida? É isso, um arco enganador. Muitos de nós, bolo não virado, misturado com o mundo. Ninguém sabe. Esse bolo está assado, esse bolo está cru. Nem os ímpios não sabem. Os ímpios vão olhar e dizer assim, o que tu está fazendo aqui? Tu é
menos. Meio a meio. Aí eu sempre encontro ele lá por ali. Mas tu não vai na igreja? Eu vou. Tu é crente? Ah, meio a meio. Metade cozido. Metade cru. Que coisa triste. Mas triste mesmo são os urros, o choro, o lamento, a agonia de viver no mundo sem Deus, sem esperança, seguindo, andando atrás da multidão, andando de um lado para o outro. Ah, quando eu tiver um emprego melhor eu vou ficar bem. Aí pega o emprego, fica pior. Ah, quando eu me casar tudo vai mudar. Aí se casa, fica uma desgraça. Ah, quando eu trocar meu carro, aí vai ali, cai numa armadilha, pega um carro, vai pagar 3, 4 carros. Olha, eu já sofri. Você quiser conversar, vocês estão olhando para o homem que já sofreu com carro. Já quis me enforcar. E quantos caem nessas armadilhas? Só que a gente aprende, né? Não é possível agora que eu vou estar com meus cabelos assim e vou estar ainda caindo nessa. A nossa vida é curta. E Deus diz assim: eles não veem que a força dele está indo, que o cabelo está ficando branco, que o tempo dele está acabando. Quando é que ele vai acordar? Aí daqui a pouco chega um camarada, eu quero congregar na tua igreja, eu quero. Mas tem que alguém vir me buscar. Ah, meu amigo, espera o trem das 11. Vai esperar. Porque se quando você tinha força e fé e graça para fazer, você não fez, o meu azeite é só para mim. Porque se eu for me preocupar com essas coisas, eu vou ficar também. Se coloque de pé em nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Veja que a vontade de Deus é grande. É nós, o problema é nosso. A gente tem que resolver nosso problema. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo que eu dei para um camarada essa semana. Eu digo assim: imagina uma coisa aqui, ó. Tu tem uma lagoa no teu terreno, né? Vamos supor que é o irmão Flávio Pinto tem lá, que tem uma coisa lá, não tem lagoa, né? Mas vamos supor que tenha. Aí, dependendo do tamanho daquela lagoa, ele usa aquela água para plantar, para beber, para um monte de coisa, e ela passa o ano todo, porque as lagoas têm um veio de água que enche, né? A não ser uma seca muito forte, vai secar ela, ou se fizer um uso indevido. Aí ele resolve e diz assim: ó, eu vou plantar peixe. Aí ele compra como é que se diz assim? Aí ele faz uma cisterna, mas a cisterna está rachada. Ele bota um balde d'água lá, racha. Ele vai lá, chega lá, cadê a água? Não está, mas vamos botar mais 2. Aí vai buscando, e aquela água vai indo. Daqui a pouco ele está na lama, cavando, cavucando, acabou com tudo. Assim, mas por que não tem mais água? Como não tem mais água? O homem, tu está doente, tu está cego, que tu não vê, que tu desperdiçou todo o teu tempo, toda a tua vida. Tu tinha que primeiro resolver o problema daqui, ó. A Bíblia diz: não recebais a graça do Senhor Deus em vão. Eu recebi uma bênção, pastor Milton, o ano passado, em abril. Uma bênção que, se eu contar aqui para os irmãos, alguns vão dizer: isso aí vai acontecer comigo. Eu disse assim: Senhor, isso é umas gotas d'água, mas eu creio que não vai parar por aí. E não parou, pastor Milton. Eu disse assim: não foi numa semana. Eu disse assim: não, Senhor, esses 2.000 e pouco não vai resolver meu problema. Mas eu tinha no meu coração a certeza. Eu disse: não é para resolver, é para dizer que eu estou com você. Vamos lá, vamos indo. Que pena, né, irmãos, que a vida tem tanta luta que a gente não pode contar tantas coisas boas que Deus faz pela gente. Aquela foi uma bênção. É aquilo que eu sempre contei aqui, pastor Milton. A bênção às vezes é apenas uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas daqui a pouco escurece tudo e vem chuva com abundância. E eu tenho olhado e digo assim: Jesus, eu não entendo, mas Deus tem muito prazer em agir dessa maneira, porque a gente não compreende, mas os caminhos de Deus são maravilhosos. Né? Eu podia esperar tantas coisas Deus fazer, mas eu movi uma montanha. Ouvi uma montanha, irmãos.
e Deus me deu graça. E é uma pena que a gente não pode estar cortando tanto dessas coisas. Eu falo para minha filha: filha, você recebeu a bênção de Deus, não conta para ninguém. Guarda segredo na tua vida. Eu prego e falo para os irmãos porque estou pregando, é o meu dever. Mas se Deus começar a abençoar a tua vida, também não conte. Deixe que o povo olhe para você e veja. Assim, olha que árvore frondosa, olha que serva de Deus, olha para aquele homem, olha para aquela coisa ali, deixa que eles vejam. Não conta, porque as pessoas têm a mania de querer desmanchar a bênção nossa, né? Isso aí, eu tenho maior que essa. Você conta uma bênção para ele, ele conta duas. E ainda diz para a mulher: não é verdade, fulana? É verdade, parecendo o Pantaleão. Meus irmãos, vamos parar aqui, vamos orar, né? Agradeço a vocês por terem vindo, né? Temos um bom número hoje, graças a Deus. Pedir para a Ivana encerrar.